Muito boa noite a todos. Como sabem, estamos neste momento a fazer uma reunião com dirigentes distritais, com diretores de campanha, acima de tudo para podermos começar desde já a trabalhar numa campanha que garanta a reeleição desta coligação, que para nós é algo de muito importante. É isso que dá um caminho de sustentabilidade, de desenvolvimento, de crescimento, de recuperação da confiança e da esperança a Portugal. Queremos uma campanha que seja uma campanha pela positiva e uma campanha poupada nos meios. Uma campanha que seja pela positiva, focada em ideias, que esclareça efetivamente os portugueses, mas também que lhes garanta esperança para o futuro, o que é algo de muito importante. Foram outros que estragaram muito, que este governo teve de conseguir consertar e superar as dificuldades. Portugal conseguiu o que muitos achavam que não era possível. Primeiro, terminar o programa com a Troika. Segundo, não precisamos nem de mais tempo, nem de mais dinheiro, porque isso significava mais Troika em Portugal. Terceiro, conseguimos garantir uma saída limpa e efetiva para os mercados. Quarto, ficaremos pela primeira vez abaixo de déficit excessivo, sem processo por déficit excessivo e, nesse sentido também, sem sanções à economia portuguesa. E quinto, conseguimos desde já antecipar pagamentos aos nossos credores, nomeadamente ao FMI, o que significa uma poupança de dinheiro que pode ser melhor alocado a outras áreas. Queremos também que esta campanha seja uma campanha poupada nos seus meios. O país viveu tempos muito difíceis. Temos de ter uma atitude de respeito pelos portugueses que fizeram sacrifícios e que passaram por tempos difíceis e, para esclarecer as pessoas, não é preciso muita propaganda. Aliás, já passaram os tempos de quem fazia um conjunto de propagandas, de iniciativas de propaganda, vendia ilusões, mas que depois se vinham a verificar impossíveis. Por isso mesmo, queremos que esta campanha, nesse sentido, seja uma campanha muito focada em ideias, esclarecedora, que devolva esperança, que dê esperança aos portugueses, mas ao mesmo tempo controlada e poupada nos meios. Queremos que seja uma campanha de esclarecimento e não de mera publicidade. Bom, muito boa noite a todos. Eu julgo que já lá vão muitos anos desde a última vez que um dirigente do PSD veio ao Largo do Caldas, à sede do Largo do Caldas, e portanto dizer que para mim é uma satisfação, para mim e para os outros dirigentes do PSD, podermos estar cá hoje, numa segunda reunião que tem a particularidade de juntar cerca de 100 pessoas que em conjunto conduzirão no terreno o trabalho que a coligação levará a cabo nos próximos 4 meses. Temos uma longa maratona pela frente. 4 meses em política trata-se efetivamente de um lapso temporal muito alargado, mas acima de tudo serão 4 meses em que desejamos que o Governo se continue a concentrar nas funções essenciais que lhe estão cometidas no sentido de resolver os problemas do país, deixando aos partidos e à organização partidária, fundamentalmente aquela que está na base e no território, aos nossos milhares de militantes e dirigentes, a função de desenvolver uma campanha que seja uma campanha centrada, como disse o Dr. Pedro Mota Soares, e bem, centrada numa lógica de esclarecer, numa lógica de explicar, quer o que fizemos até aqui, quer aquilo que nos propomos fazer para o futuro. Deixar também uma nota relativamente a algo que nos parece muito importante. Disse o Dr. Pedro Mota Soares que queremos uma campanha poupada. Nós temos objetivos relativamente claros. Nós estamos a fazer esforços no sentido de conseguirmos uma poupança face aos gastos que realizamos na última campanha das legislativas de cerca de 40% face àquilo que foi gasto nas últimas eleições legislativas. Estamos a falar de valores muito significativos, mas acima de tudo estamos a falar de uma aposta numa campanha pessoalizada, porta a porta, olhos nos olhos, com os portugueses diretamente e, objetivamente, levando uma mensagem positiva e construtiva relativamente a um futuro que queremos que continue a ser um futuro sustentável e um futuro certo para os portugueses. O futuro tem que ser certo porque eles têm que ter confiança que aquilo que os partidos lhes apresentam é execuível e é concretizável no horizonte temporal e com as condições que o país oferece
no momento presente. Ora, não queremos que se repita 2009, em que antes das eleições legislativas, autárquicas e europeias, tudo foi prometido e a seguir, a realidade brutal que se seguiu foi no sentido do governo do Partido Socialista ter que cortar salários, ter que cortar prestações sociais, ter que fazer um recuo em toda a linha naquilo que foi oferecido antes das eleições. Nós aquilo que hoje seguramente significamos e simbolizamos para os portugueses é uma coligação que confere confiança às propostas que apresenta, confere garantias de que cumprirá com a palavra dada nesta campanha eleitoral e, acima de tudo, que não permitirá que o país viva permanentemente em sobressalto, em avanços e recuos resultantes de propostas e promessas, mais promessas do que propostas, que não são execuíveis. E nós tivemos no último mês, o Partido Socialista conseguiu um feito notável. Conseguiu apresentar 2 documentos em que, para além das contradições que se podem encontrar nos documentos, existem evoluções muito significativas. Desde logo na TSU, que prometia, num dos documentos pomposamente apresentado, embora tivesse sido dito que não era a Bíblia, nem as pessoas que o fizeram, os apóstolos, mas a verdade é que foi apresentado com muita pompa e circunstância a possibilidade de cortar a TSU, quer para trabalhadores, quer para empresas. A proposta que agora foi apresentada mais recentemente e que supostamente foi sufragada na Comissão, nos órgãos do Partido Socialista, aquilo que simplesmente faz é colocar num anexo muito escondido o documento relativamente ao tema da taxa social única. Aquilo que nós queremos deixar claro aos portugueses é que connosco não haverá estes zigue-zagues, nem estas hesitações. Aquilo que apresentamos no programa de estabilidade é a base de todo o trabalho que realizaremos daqui para a frente, e cada proposta que seja apresentada será uma proposta que nos vincula e que cumpriremos religiosamente. Aliás, será interessante fazer um balanço oportunamente daquele que foi o cumprimento do programa de governo, atendendo até às circunstâncias bem difíceis em que decorreu todo este mandato. Portanto, da parte do Partido Social Democrata, só manifestar mais uma vez a satisfação de podermos estar hoje aqui novamente coligados a preparar um trabalho que, acima de tudo, se faz para garantir que Portugal estará no futuro no caminho certo e para o fazer em nome de Portugal. Muito obrigado. Hoje é a segunda reunião que tem em conjunto para preparar esse caminho de que fala. O PCP apresentou o programa eleitoral. Ontem o PS conta fechá-lo até ao final do mês. Quando é que os portugueses vão conhecer o programa da coligação PSD-CDS? Nós já fomos os primeiros a apresentar um programa e um projeto. O programa de estabilidade que foi apresentado pelo Governo não é um documento que seja órfão, é um documento que mereceu a vinculação dos 2 partidos da maioria, a vinculação total a esse documento. E, portanto, nós fomos os primeiros, com clareza e transparência, a apresentar aquilo que considerávamos que eram as linhas mestras de um programa futuro, e que, mais do que o aprovar e o discutir na Assembleia da República, aprovar no Governo e discutir na Assembleia da República, fizemos questão, os 2 partidos, de publicamente nos vincularmos a ele e enviar para Bruxelas como aquelas que serão as linhas mestras do nosso trabalho. Relativamente às bases programáticas, nós tencionamos apresentar brevemente as bases programáticas, estão a ser trabalhadas com toda a serenidade, e o programa definitivo, mais no final do mês de junho, depois de um trabalho de debate com a sociedade portuguesa. Como sabem, nós impomos esta circunstância de prestar contas do trabalho que fizemos. Fizemos umas jornadas conjuntas, ainda não vai muitos meses, em que apresentamos contas aos nossos militantes, a cidadãos independentes que participaram dessas jornadas, do trabalho que foi feito, e projetamos também muito daquilo que era uma perspectiva de futuro associada ao Portugal 2020. Quando diz que vai ser concedida uma poupança
cerca de 40% em relação ao que foi gasto nas últimas eleições, presumo que se refere ao que foi gasto por dois partidos em conjunto, e se é possível dizer mais ou menos a que é que isso corresponde, não tenho presentes os valores da soma de... Se me der licença de olhar para os números, eu dir-lhe com alguma exatidão, que é para não ser vago. Nós estamos a falar de uma poupança na ordem de 1,8 milhões de euros. Vão aplicar outdoors? Como sabe, nós temos uma rede muito diminuta de outdoors hoje no terreno, com um slogan muito simples, que é acima de tudo Portugal, que é aquilo que simboliza o trabalho que temos feito ao longo deste tempo. Nós sentimos-nos inferiorizados pelo pequeno número de outdoors que temos no país face a outros partidos, mas estamos satisfeitos com esse sentimento de inferioridade. Já agora, quanto é que era o global em relação ao qual é esta poupança de 1,8 milhões? Nós estamos a falar de um valor superior a 4,6. Não temo que esta minimização, perdão a expressão, da campanha face precisamente a esses outros meios e outros partidos possa de alguma forma prejudicar a coligação. Aceito que justificou com também fruto destes anos de austeridade que o país viveu e o exemplo que querem passar. Mas os portugueses estão habituados a uma campanha mais tradicional desse ponto de vista, a coligação não teme que possa ser prejudicada. A coligação quer esclarecer as pessoas, não quer fazer propaganda. Aliás, aquele velho caminho da política que era meramente propaganda levou o país à beira da bancarrota. E esse é um erro que nós não queremos repetir. As pessoas devem, de facto, ser esclarecidas com ideias, com propostas, devem ser esclarecidas falando para o futuro, dando esperança aos portugueses. É isso que queremos e, efetivamente, que chegue às pessoas. São as ideias, não são os outdoors ou os cartazes. Por isso mesmo, nós levamos esta campanha muito a sério. O que queremos fazer é, de facto, renovar esta confiança que os portugueses deram aos partidos da maioria, fazemos-lo em coligação, apresentando os dois partidos em coligação, e fazemos-lo querendo discutir todas as medidas que o Governo tomou, todo o trabalho que o Governo tomou, mas também olhando para a frente. Isso implica falarmos com as pessoas, termos a capacidade de efetivamente chegar aos portugueses, esclarecer os portugueses. Eu acho que isso não se faz com grandes meios de propaganda, faz sim com ideias, faz sim com propostas. Eu acho que elas têm uma força própria que não é reduzido à mera propaganda, aos meros anúncios.